Ok, vamos lá. Então nós temos o seguinte, ó, a negação lógica da proposição Camila é guarda municipal ou Daniela não é policial. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, ó, se tu tem o conectivo ou e tu quer negar ele, tu transforma ele no e nega todo mundo. A mesma coisa, se tu tem o conectivo e tu quer negar, basta tu jogar pro ou e negar todo mundo, certo? Bom, então vamos lá. A gente tem que a Camila é guarda municipal ou Daniela não é policial. Por isso que eu botei esse não aqui, certo? Então como é que a gente vai negar isso? Primeira coisa, troca o conectivo. Então do ou vai virar e. E vamos negar todo mundo. Então passou a Camila como não guarda municipal ou Daniela como policial. A gente descarta isso aqui, certo? Vamos para as alternativas. Alternativa A, Camila, se Camila não é guarda municipal, porra, botou um C então, não é condicional, não tem nada a ver, né? Então a gente já descarta a letra A. Letra B, Camila não é policial. Na verdade a Camila é guarda municipal, então já mudou até a profissão dela aqui, nada a ver. Letra C, Camila não é guarda municipal, ok. Conectivo E tá certo. E Daniela policial. Fechou, tá? Então, tá aqui a nossa alternativa correta. Mas vamos para D. A D. Camila é policial. Errado, né? Camila nem mudou até a profissão dela, tá errado. Camila não é guarda municipal, está correto. Manteve o jogo conectivo E. E Daniela não é policial. Não, tem que trocar o valor lógico. Daniela, ela não era policial, agora passou a ser policial. Então a letra E está errada. Ok. Na 22, então, ele te deu duas progressões aritméticas. O que ele está querendo te dizer, então? Que os elementos eles têm que crescer porque tu está somando ou subtraindo alguma coisa, tá? Ele te deu duas progressões aritméticas e a sinal alternativa que apresenta um número que aparece em ambas, ou seja, tem um número na sequência que ele é comum nos dois, tá? Então vamos para a primeira. A primeira eu tenho assim, ó, 4, 7, 10. Os elementos eles estão crescendo de 3 em 3. Então nós vamos ter 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37. Não vou continuar mais. Por quê? Porque eu sei que o maior elemento que aparece é o 37, tá? Vamos para a segunda. Menos 11, menos 3, 5. Aqui os elementos estão crescendo de 8 em 8, tá? Então quer dizer que do 5 mais 8 vai para 13, 21, 29, 37 e por aí vai. Bom, vamos lá, vamos para as alternativas. O 16, ele aparece somente aqui, não aparece no de baixo. O 21 só aparece aqui. O 25 só aparece aqui. 29 só tem no de baixo. Porém, o 37, ele está aparecendo nos dois, tá? Então, essa é a nossa resposta, tá? Letra E. 23. Em uma competição de automobilismo de longa duração, Jéssica percorre e conclui o trajeto a uma velocidade média de 80 km por hora em 16 horas e 15 minutos. Então, primeira informação que a gente tem, tá? Ela fez esse trajeto, né, que a gente não sabe qual é, em 16 horas e 15 minutos. Vamos para a primeira observação aqui. Olha só. Se eu ando a 80 km por hora, quer dizer que eu percorri 80 km em uma hora, certo? Se eu mantivesse essa mesma velocidade e eu percorri 160 km, quer dizer que eu teria feito isso aqui em 2 horas, ok? Então falar em 80 km por hora nada mais é do que 80 km percorridos em uma hora, tá? Mas falo o seguinte, ó, que na minha velocidade de 80 km por hora, eu levei um tempo total de 16 horas e 15 minutos. Ou seja, quando eu percorri 80 quilômetros, eu teria levado... se eu tivesse feito 80 quilômetros em uma hora, com 16 horas e 15 minutos, qual foi a distância que eu percorri? Ok? Bom, primeiro de tudo, vamos tentar usar uma unidade de medida aqui, que em vez de falar em horas e minutos, vamos passar tudo para minutos, tá? Bom, o que que acontece? Eu tenho, isso que tu pode fazer para uma regra de 3, tá? Ou simplesmente multiplicar 16 horas por 60, né? Uma hora tem 60 minutos, então 16 horas vai ter x. E 16 vezes 60, isso vai nos dar
960 minutos mais esses 15 minutos. Então, eu tenho 975 minutos, ok? Então, aqui a gente vai trocar para 975. Agora, vamos descobrir qual foi a distância percorrida por ela. Vamos multiplicar em x, então, 975 vezes 80 divididos por 60, porque eu estou trabalhando com 60 minutos, né? Não posso botar aqui minutos e aqui em cima hora. Então vai ficar 975 vezes 80 dividido por 60. Isso quer dizer que a gente percorreu 1.300 quilômetros, ok? Essa foi a distância que a Jéssica percorreu, tá? Então vamos lá, com 80 km por hora, a um tempo total de 975 minutos, ela conseguiu percorrer 1.300 quilômetros, certo? Agora vamos ver o que fala sobre a Mônica. A Mônica percorreu o mesmo trajeto, ou seja, 1.300 quilômetros, com uma velocidade média de 65 km por hora, tá? Então foi uma velocidade um pouco mais lenta. Então a gente já sabe que ela levou mais tempo para fechar o mesmo trajeto. E o que a gente quer saber é quanto tempo a mais em relação a Jéssica a Mônica levou para percorrer o mesmo trajeto. Então vamos lá. Mesma regra de 3, tá? A minha velocidade agora da Mônica foi de 65 km por hora, ou seja, 65 km ela levou 1 hora, ou 60 minutos. Mas se ela tivesse percorrido 1.300 km, qual o tempo dela? 65, isso tudo agora a gente está falando da Jéssica, tá? Da Mônica. 65 km ela fez em 60 minutos. Mas se ela tivesse percorrido 1.300 km, quanto tempo ela teria levado? Vamos para a nossa regra de 3, né? 65x é igual a 1.300 vezes 60. X é igual, então vamos lá, 1.300 vezes 60 divididos por 65. E isso vai nos dar 1.200 o quê? Quilômetros? Não, 1.200 minutos, né? Porque o nosso X aqui que a gente está é na coluna do tempo. Então o que acontece? Deixa eu mudar de cor. Aqui, a Mônica levou 1.200 minutos e a Jéssica levou 975 minutos, tá? Isso quer dizer que os 1.200 menos 975 deu uma diferença de 225 minutos a mais. O que são 225 minutos, tá? Ou a gente vai dividir por 60 e descobrir quantas horas tem, tá? Ou a gente vai tirando de 60 em 60, né? Vamos tirando hora por hora. Então quer dizer que 1 hora a gente tem 60 minutos, ok? Isso para 1 hora. 120 são 2 horas. Com mais 60 dá 180. Então nós temos 3 horas. Vamos ver o que sobrou. 225 menos 180, que é a mesma coisa que dizer 3 horas, tá? Me sobrou 225 menos 180, sobrou 45 minutos. Então quer dizer que ela fez o total do trajeto em 3 horas e 45 minutos a mais do que a Jéssica. Isso é a alternativa E. Vamos para 24. Bom, a 24 ele te dá uma coluna aqui com o número de acidentes de trânsito e uma população. E o que ele está querendo saber? Qual dessas 5 cidades apresentou a menor razão, tá, entre o número de acidentes e o número de habitantes? Bom, primeiro de tudo, vamos para algumas observações aqui, ó. Menor razão, tá? Menor razão significa que tu está fazendo a divisão de um número pelo outro. Isso é razão, ok? O que significa ter a menor razão? Ter o menor resultado da tua divisão. Como é que tu vai descobrir isso? Se tu pegar um número e dividir pelo outro, ele vai te dar a tua razão, certo? Mas para tu não ficar perdendo tempo dividindo todo mundo, um pelo outro, até descobrir quem te deu o menor resultado, o que tu precisa saber? Quando tu tem o número de cima muito mais distante que o número de baixo, tu tens a menor razão. Por exemplo, se tu tiver 1 dividido por 10, tu vai ter 0,1. Se tu tiver 5 dividido por 10, tu vai ter 0,5. E 10 dividido por 10, tu vai ter 1. Ok? Ok. O que acontece? Consegue perceber que este número ele está muito mais distante deste do que o 5 para 10? Então o que acontece? Quanto mais afastado este número deste, menor a tua razão. Dá uma olhadinha aqui
nessa última 10 para 10 está muito próximo um do outro, então a tua razão ela é a maior. E por que que eu estou falando isso? Para tu não ficar perdendo tempo, tendo que dividir todo mundo aqui, dessa coluna aqui, dessa tabela, o que que nós vamos fazer? Vamos tentar deixar todo mundo com o mesmo denominador igual e a gente vai descobrir quem é que teve a maior distância, porque a maior distância é a menor razão. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos focar todo mundo aqui, ó, vamos deixar todo mundo com 100 mil, tá? Porque fica mais fácil. Então vamos lá. Eu vou dividir aqui por 2, que vai me transformar em 100 mil. E aqui eu vou dividir por 2, que vai me dar 300. Aqui, para eu deixar em 100 mil, eu preciso multiplicar por 2. E aqui eu multiplico por 2, dá 500. Aqui, para eu chegar em 100 mil, basta multiplicar por 10. E aqui também multiplica e vai dar 450. Aqui já está em 100 mil, vai permanecer os 400. E aqui 25, para eu chegar em 100 mil, eu preciso multiplicar por 4. E aqui vai me dar 480. Ok? Então é o seguinte, ó, dentre todas das 5 cidades que tem aqui, vamos ver quem é que tem a menor razão. Lembra, a menor razão é quem apresenta a maior distância. Olha só, dê uma olhadinha aqui, ó. Por exemplo, nessas duas aqui, ok? Ambas estão sendo comparadas com 100 mil, né? Porque a gente multiplicou aqui nesse caso por 4, dá os mesmos 100 mil. Quem é que apresenta a maior distância? Não é o 400, ou seja, o 400 para eu chegar em 10 mil não é muito mais distante do que 480, então com certeza aqui nós temos uma razão muito menor, ok? Ou seja, o número dessa divisão de 400 para 100 mil é muito menor do que 480 para 100 mil, certo? Então, olhando, passando o olho e olhando esse número aqui, já que todo mundo aqui é 100 mil, quem é que apresenta a menor razão? Quem apresenta a maior distância, ou seja, cidade X. Porque 300 mil em relação a 100 mil é muito mais distante do que qualquer um desses elementos aqui, certo? Então, o menor numerador em relação ao numerador em relação ao denominador que está embaixo vai me apresentar a menor razão, certo? Se tu pegar 600 mil e dividir por 200 mil, ou 300 mil dividido por 100 mil, vai te dar o mesmo resultado, tá? Então, a gente já sabe que aqui a alternativa que apresentou a menor razão foi a alternativa A, cidade X, tá? É quem apresentou a menor razão. Ok, vamos para 25 agora. A 25 fala o seguinte, ó, que em uma cidade, no ano de 2021, o número de condutores aumentou em 35% em relação ao número de condutores em 2020. E esse aumento representa 490 condutores de um ano para o outro. Bom, o que que acontece? Eu tinha determinado número de condutores, tá? Que quando eu multipliquei por 35%, ou seja, quando aumentou 35%, representou 490, certo? Então o meu número de condutores com 35%, ele representa 490, certo? Bom, deixa eu dar um pause aqui e deixa eu explicar outra coisa. Toda vez que a gente fala em aumento, acréscimo, juros, qualquer valor do produto que quando tu multiplica por 1, este aumento, ele vai te dar o resultado final, tá? Ele vai te dar o final. Por exemplo, Thiago, eu tenho um produto que ele aumentou 35%. Esse foi o aumento dele. Então, para eu descobrir o resultado final, basta eu multiplicar por 1,35 e eu vou ter de cara o resultado final. Ah, mas se aumentar 7%? Então basta multiplicar por 1,07. Tá, e se o aumento foi de 19%? Basta multiplicar por 1,19. Ok? Isso serve para qualquer tipo de aumento, acréscimo, juros. Então, quando eu tenho um produto e eu quero saber quanto é que foi o resultado final dele após um aumento, basta multiplicar por 1, alguma coisa. Ok? Isso vai me dar o resultado final. Tá? Cuidando que aqui o que ele está querendo saber foi só quanto é que foi o valor do aumento. Então, vamos lá. Então eu tinha o meu número de condutores, que quando eu multipliquei por 35%, representou 490 de aumento, ok? Mas eu não estou querendo saber ainda o resultado final. Então vamos lá. 35% é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó, 35 por 100.
E isso vai me dar 490. C é igual 490 vezes 100 dá 49 mil, dividido por 35. E isso vai me dar 1.400. Ok? Quer dizer que o meu número de condutores em 2020 foi de 1.400. O meu aumento foi de 490, que disse no enunciado. Então, o meu final foi 1.890, certo? Esse foi o final, 1.890, alternativa letra D. Lembra que eu falei sobre aquela parte de saber o resultado final, basta pegar o produto e multiplicar por 1, alguma coisa? Olha só, se eu pegar o meu final, vou botar assim, ó, produto vezes o meu aumento, vai me dar o meu resultado final, certo? Qual que era o meu número de condutores no início? 1.400 vezes o aumento, que eu não sei, suponhamos, tá? E o final eu descobri que deu 1.890. Se eu pegar 1.890 e dividir por 1.400, isso aqui vai me dar uma resposta de 1,35, ou seja, 1, alguma coisa representa o meu aumento. E nesse caso está representado com 35%, que é exatamente o que foi dito aqui no início do exercício, certo? Ok. Bom, a questão aqui está falando sobre anagramas, certo? Anagramas é análise combinatória. E anagramas, o que a gente precisa saber de cara, tá? Primeira coisa que tu vai te perguntar, a ordem dos elementos altera? Se altera, tu vai usar arranjo, ok? Então não esquece, altera é arranjo, tá? E como é que tu calcula? É só fatorar o número de elementos até o número de posição, ok? Então vamos lá. Primeira palavra, eu tenho amor, certo? Então a ordem altera, ou seja, amor e Roma são palavras diferentes? São. Então a gente está falando de arranjo, certo? Quantos elementos a gente tem? 4. Então nós vamos fatorar o 4. 4, 3, 2, 1. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 24. Então a gente tem 24 anagramas. A está fora, ok? Vamos para B. B, a gente tem a palavra carro. Quantos elementos nós temos? 5. Então vamos fatorar o 5. 5, 4, 3, 2, 1. Porém, o que que acontece? A gente não tem uma letra repetida aqui, o R. Quantas vezes o R se repete? 2 vezes. Então a gente tem que dividir isso aqui pelo número de repetição, certo? Então, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, daria 120. Só que a gente tem que dividir isso aqui por 2. Isso aqui vai nos dar 60. Então, carro também não serve, ok? Vamos para a terceira. Terceira, a gente tem a palavra multa. Multa. Então, 5 elementos, vamos fatorar até o número de posições, que são 5 também. Isso vai me dar como resposta 120. Certo? Então, multa não serve. Mas, vamos para a próxima aqui. Vamos tentar o guarda. Guarda tem quantos elementos? 6. Então, vamos fatorar o 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Porém, a gente tem um elemento que se repete, que é o A. E o A se repete quantas vezes? 2 vezes. Então, a gente tem que dividir isso aqui pelo fatorial de 2. Então, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, daria 720, mas eu tenho que dividir por 2. Isso vai me dar 360 anagramas, o que também não nos ajuda, tá? Porque o que ele quer são 120 anagramas. E o fiscal é a mesma coisa que o guarda, né? Tem 6 elementos, só que não tem nenhuma repetição, então a resposta daria 720, tá? Então, nossa alternativa da 26 é a letra